Essa daqui é a influenciadora coreana que foi encontrada sem vida lá no Camboja e dizem que ela estava fugindo de um stalker. Mas tem muitos mistérios envolvendo esse caso e pode ser que não tenha sido isso que aconteceu. Essa daqui é a Ahrian e ela era uma influenciadora bem grandinha lá da Coreia do Sul. Ela tinha vários seguidores em várias das suas redes sociais. Ela era bem ativa no Instagram, YouTube e também no Africa TV, que é um aplicativo de stream porque ela também era uma streamer e gravava lives. Porém, em março de 2023, ela pegou todo mundo de surpresa quando disse que ia parar de postar nas redes sociais. Ou que pelo menos ela ia começar a postar mais como uma pessoa normal. E tinha a possibilidade de ela voltar, mas ela não tinha certeza. Uma amiga dela viu aquilo, achou muito estranho e foi perguntar o que realmente estava acontecendo. Então ela respondeu que na verdade ela estava no exterior fugindo de um stalker. A gente não sabe o que ela fez durante todo esse período até no dia 2 de junho de 2023, quando ela chegou no Camboja. Mas no dia 4 de junho ela já estava desaparecida. No dia 6, o seu corpo já foi encontrado em um canteiro de obras. No momento em que o corpo estava sendo retirado ali do canteiro de obras, transportado pela polícia, várias pessoas estavam em volta vendo toda a cena. Uma dessas pessoas disse ter visto várias marcas de tortura e também vários ferimentos no corpo da Ahrian, como se ela tivesse sido bem machucada antes de morrer. Porém, a polícia disse depois disso que ela não tinha marcas de agressão e que provavelmente essa pessoa se confundiu. E a gente tem uma informação que foi confirmada pela polícia de que as roupas íntimas dela estavam viradas do avesso, o que algumas pessoas acreditam que possa ser um sinal de que ela foi abusada. Então agora vamos para as investigações. A Ahrian tinha chegado no Camboja no dia 2 daquele mesmo mês para ficar na casa de um casal de amigos que ela tinha. Esse casal de amigos era coreano e morava em um bairro nobre lá do Camboja. Ela chegou no dia 2 e no dia 3 ela já foi flagrada pelas câmeras de segurança. As filmagens mostram ela andando tranquilamente, mexendo no celular num bairro, chegando em um estabelecimento bem específico. Ela entrou direto nessa clínica médica chinesa que era ilegal. Mas isso a gente só descobre depois das investigações, porque até então ninguém sabia nem que aquilo era uma clínica médica direito. Primeiramente que no Camboja eles não falam chinês, então essa clínica médica tecnicamente seria só para pessoas chinesas, porque ela estava tudo escrito em chinês. E os vizinhos ali dessa clínica disseram que nem sabiam como o casal, o dono da clínica, mantinha o lugar, porque essa clínica não tinha movimento nenhum. As únicas pessoas que eles viam entrando e saindo eram os donos. Os donos eram um casal de chineses chamados Lai e Kai. E as placas que tinham na frente do estabelecimento diziam que eles ofereciam vários serviços, que incluíam pediatria, ginecologia e até cirurgias. Porém, nenhum dos dois tinha autorização para fazer nada daquilo. E o que intriga as pessoas é que a Ahrian parecia saber exatamente para onde ia. Ela estava indo direto para aquele lugar. Então acredita-se que alguém indicou o lugar para ela. Então o que aconteceu é que no dia 4 a Ahrian retorna pro mesmo local usando as mesmas roupas do dia 2. Só que dessa vez ela nunca sai de lá, pelo menos não com vida. A Ahrian chegou na clínica por volta das 4h30 e às 6 horas a clínica fecha com ela lá dentro. Às 9 horas a câmera mostra o Lai saindo da clínica a pé e voltando depois com uma moto. Ele tinha retornado para buscar sua esposa e agora os dois saem de moto e vão embora. Então, à 1h da manhã, eles voltam para a clínica, dessa vez de carro. E o Lai estaciona o seu carro com o porta-malas virado para dentro da clínica. Não dá para ver na câmera o que estava acontecendo exatamente, mas a gente já imagina o que eles estavam transportando. Porque no dia seguinte, o corpo da Ahrian foi encontrado no canteiro de obras. Obviamente que quando a polícia descobriu tudo isso, o casal foi chamado para interrogatório. E o Kai contou uma versão dos fatos que aconteceu, só que depois ele acabou mudando a versão. Primeiramente, ele disse que a Ahrian chegou na clínica procurando por uma injeção de vitaminas, que é uma coisa que aqui no Brasil não é nem um pouco conhecida, mas lá na gringa tem um pouco mais. Ele disse que ela chegou lá, eles aplicaram a injeção e ela acabou morrendo por alguma reação alérgica ou alguma coisa assim. E aí, por causa de medo, ele teria escondido o corpo da Ahrian. Só que depois ele apareceu dizendo que, na verdade, isso foi uma invenção da polícia, que ele não teria dito aquilo, e que, na verdade, a Ahrian teria entrado na clínica procurando por algo que pudesse acalmar ela, porque ela estava muito nervosa. Só que aí ele acabou olhando pro braço dela e viu várias marcas de injeções, segundo ele. E disse que acreditava que ela era uma usuária de substâncias. Então ele disse que só deixou ela lá sentada na cadeira, não fez nada, e quando ele voltou, ela tinha tido uma overdose e morrido. E que aí, por medo, ele teria escondido o corpo dela também, e que a esposa dele não sabia de nada. Porém, a gente sabe que ele mentiu, porque nas câmeras dá pra ver que a esposa dele estava no local quando tudo aconteceu. E que ela também ajudou no transporte, então não faz o menor sentido. Esse caso todo ficou muito conhecido na Coreia por conta da influencer Ahrian. Dá pra dizer que ela era uma figura um pouco controversa lá na Coreia. Porque, como eu falei pra vocês, ela fazia lives, só que nessas lives ela usava umas roupas bem curtas e ela às vezes dançava. Então ela tinha um conteúdo que é muito, muito mal visto lá na Coreia, que é um país ainda mais conservador. Infelizmente, o caso da Ahrian foi um desses que a vítima é muito culpada pelo que aconteceu com ela. Esse caso tem muitos mistérios e ele ainda não foi solucionado, mas pode deixar que quando tiver atualizações eu venho trazer pra vocês.